Vamos lá, continuando com o exercício. Número 3. O 3, o enunciado é o seguinte. No triângulo retângulo representado a seguir, está representado aqui. Considere seno de alfa igual a 0,6, cosseno de alfa 0,8 e a tangente de alfa 0,75. Ele pede que nós calculemos x, tá? Bem, é aquilo que eu falei. Temos o exercício, o triângulo, temos que reconhecer quem é quem, tá? Bem, como o ângulo de 90 graus está aqui, o ângulo reto, aqui eu tenho hipotenusa. Então, aqui é hipotenusa. Hip, né? Aqui vai ser cateto. E aqui é outro cateto. Aí ele pede que nós possamos calcular x. Olha, se eu quero calcular x e ele me dá tudo do ângulo alfa, quem é que está envolvido aqui na história? Eu tenho a hipotenusa, o ângulo e esse cateto. Esse cateto está formando o ângulo, não é? Está coladinho com o ângulo. Então, ele é o cosseno. Ah, então cosseno do alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Não é isso? Então, vou aqui, ó. Cosseno de alfa é igual o cateto adjacente, x, sobre a hipotenusa, 45. Eu sei o valor do cosseno que ele me dá, né? Então, 0,8 é igual a x sobre 45. Para eu achar o x, o que eu faço? Multiplico, né? Porque o x está dividindo 45. Para eu achar o x, faço operação inversa, né? Então, donde x é igual a 45 vezes 0,8. X é igual a... Aqui é 8 décimos de 45, dá 36, tá? 36 centímetros. Então, nós temos o valor de x, 36 centímetros. Agora, vamos ver o quarto exercício. O quarto, ele diz o seguinte. Na região do município de Óbidos, no Pará, encontra-se a garganta mais estreita do rio Amazonas. De um ponto na margem esquerda, avista-se perpendicularmente certa árvore na outra margem. Então, olha aqui, ó. De um ponto da margem esquerda do rio, avista-se perpendicularmente, ó. Perpendicularmente quer dizer um ângulo reto, né? De a vista na outra margem, uma árvore. Caminhando 1.100 metros pela margem esquerda, avista-se a mesma árvore sob um ângulo de 60 graus. Aí ele pede que dá o valor da tangente e pede que nós calculemos a largura do rio, que é essa aqui, né? O que a gente faz? Vamos reconhecer quem é quem, né? Se o ângulo de 90 graus está aqui, aqui eu tenho a minha hipotenusa. Hipo. Aqui é cateto e aqui é outro cateto. Bem, quem são os agentes no nosso exercício? É o ângulo de 60, é esse cateto, que é coladinho ao ângulo, e o cateto oposto, que isso aqui é a minha pergunta. Ele está envolvido, né? Então, quem é que envolve os dois catetos? É a tangente. Ele deu de barbada para nós, né? Que é o valor da tangente. Então, eu escrevo que a tangente de 60 é igual ao cateto oposto, que é o meu R, sobre o cateto adjacente, que é o 1.100.
Mesmo raciocínio de cima, olha lá, né? Vou multiplicar, aqui em cima foi 45 vezes o cosseno, agora aqui vai ser 1.100 vezes a tangente. Tangente de 60, ele deu para nós 1,7321 vezes 1.100 é o valor de R, é o valor da largura do rio, tá? Fazendo, gente, eu já fiz essa conta antecipado para a gente não perder tempo. Fazendo essa continha aí, a largura do rio dá 1.905,31 metros, tá? Então, nós temos o valor de R. E, finalmente, o último exercício, que eu fiz o desenho já para antecipar, mas é justo a letra A do exercício, tá? Ele diz o seguinte: um avião levanta voo sob um ângulo alfa. Ó, aqui é o chão, né? O chão. Então, ele levanta voo sob esse ângulo aqui, um ângulo alfa, né? Do chão com a direção que ele vai. Depois de percorrer uma distância x, então, se o avião está subindo aqui, a distância que ele percorreu é aqui. Depois que ele percorreu essa distância x, ele, né, atinge 4 quilômetros de altura. Ó, a altura, quando ele percorreu essa distância, ele estava numa altura de 4 quilômetros, tá? Representei a altura por H, né? Que geralmente na física a gente representa por H, né? Então, a altura de 4 quilômetros. Aí, na letra A, faça um esquema dessa situação. É isso e desenho que eu fiz, né? Isso aqui é a letra A. Conforme eu fui lendo o exercício, eu fui fazendo o esquema e era justa a pergunta que ele fazia na letra A. E na letra B, calcule a distância x. Aí ele dá para nós, ele quer saber qual foi essa distância que o avião percorreu para chegar numa altura de 4 quilômetros. Aí ele dá o valor de seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. O que eu faço? Vou reconhecer quem é quem, não é? Ó, a altura sempre é na perpendicular, tá? Então, a altura, aqui, olha, eu tenho um ângulo de 90 graus, tá? A altura sempre faz um ângulo de 90 graus com o chão. Então, se o 90 graus está aqui, aqui é a minha hipotenusa, né? E ele me dá esse valor aqui. Esse valor é um cateto. Se aqui é a hipotenusa, aqui é um cateto, aqui é o outro cateto. Ah, é o cateto que oposto a alfa. Cateto oposto a alfa. Por quê? É o ângulo alfa que ele me dá. E ele me dá as razões trigonométricas com relação a alfa. Não é isso? Então, nós temos cateto oposto, né? E a hipotenusa, cateto separado com a hipotenusa é o seno. Seno de alfa é igual ao cateto oposto, 4, sobre a hipotenusa x, que eu não conheço, tá? Veja, o x agora não está no numerador, está no denominador. Então, eu vou colocar o x para lá e o seno de alfa para cá, porque eu tenho que descobrir o valor de x, né? Então, vai ser x é igual ao 4 dividido pelo seno de alfa, 0,1045, tá? Gente, eu fiz essa conta. Você pode fazer a continha aí no teu celular, que em sala de aula eu ia explicar fazer essa conta. Esse resultado dá aproximadamente 38,277 quilômetros, tá? Pois bem,
Eu vou passar uns exercícios para vocês fazerem em casa para me entregar semana que vem com relação a isso aí, tá? Tudo de bom para vocês, queridos. Um beijo para vocês. Que Deus os abençoe.